Oi galera, paz do Senhor. Nós estamos nesse novo formato, né, de aula online da EBD, devido ao ocorrido, né, do coronavírus. Antes de tudo, já aquele meu famoso alerta: se protejam, se previnam, lavem suas mãos, evitem o contato com o nariz, com o olho, com a boca. Também vamos orar por todas as nações do mundo, né, que estão sendo atacadas. Hoje estamos aqui um pouco diferente, né? Estamos com a Thalita. Paz do Senhor. Danilo. Paz do Senhor, irmãos. Thaís. Não, paz do Senhor. Hoje a gravação tá uma gravação de peso. Só gente que sabe muito, só gente que manja de Bíblia. E vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Neste trimestre, nós iremos aprender um pouco sobre o relacionamento familiar. Relacionamento familiar. E na aula de hoje vamos falar um pouco sobre honra. Honrar os pais, que está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo de número 12. Vamos abrir em Êxodo 20, 12. Vai estar dizendo assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Já quero levar um paralelo aqui também com Efésios capítulo 6, que vai dizer: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6:2. Geralmente a gente ouve muito na igreja, né, que honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento com promessa. Vamos entender um pouco sobre essa questão de primeiro mandamento com promessa. Fácil. Existe um mandamento e existe a promessa, ou a providência de Deus. Nesse texto, qual que é o mandamento? Honrar pai e mãe. Mandamento, honrar pai e mãe. Promessa, através desse mandamento, prolongar os dias na terra. Efésios ele já acrescenta falando para que te vais bem, para que viva bem, para que viva melhor, de uma maneira que honre seus pais. Então a gente vê o mandamento e a promessa. Se a gente cumprir o mandamento, a gente recebe a promessa. Muitas vezes nós vamos ver na Bíblia, né, outras passagens que falam sobre os pais. Levítico 19:32 vai falar: levantem-se na presença de idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Então o princípio bíblico é honra, respeito. Então o princípio da Bíblia sobre esse assunto é honrar, respeitar. Mas Juan, o que significa essa honra? O que significa isso? Vou falar para vocês. Muitas traduções vão falar que a honra ela é um máximo respeito. A honra ela é uma consideração, é uma obediência, é uma reverência. Então a honra ela está relacionada com tudo isso daí. Vai ter um versículo, né, que se encontra em Mateus 15, 3 ao 6. O que vai estar acontecendo naquele contexto? Vai estar falando que os escribas questionaram a Jesus. O que eles questionaram? Eles falaram que os discípulos de Jesus não estavam seguindo ou obedecendo às leis dos fariseus. Qual que era essa lei? Lavar as mãos antes de se alimentar. Então os fariseus e os escribas chegaram até Jesus e questionaram: por que seus discípulos não obedecem nossas leis? Jesus, com a sua grande astúcia, com a sua grande inteligência, fala aos discípulos: vocês têm uma lei que diz que se vocês servirem a Deus ou ofertarem a Deus, quando nesse ato de oferta, nesse ato de sacrificar a Deus, essa lei falava que o filho não precisava mais honrar os seus pais. Os escribas falavam isso. E Jesus lembrou: vocês têm essa lei que transgride, que vai contra a lei de Deus. Porque a lei de Deus fala: honra teu pai e tua mãe. E é interessante que a lei de Deus ela fala que nós não dá uma condição para honrar. Não, então quer dizer que se o seu pai não merecer, a gente deve honrar da mesma maneira. Se ele merecer, também deve honrar. Independente de merecimento, devemos honrar nossos pais. A lei é: honra teu pai e tua mãe. E Jesus vai lá e demonstra falando que
a lei está acima, a lei de Deus está acima da lei dos homens. Então, a lei de Deus é o que prevalece. Dois princípios que nós temos aqui. A lei de Deus é o que prevalece sobre tudo e todas as coisas. E também o princípio bíblico da honra, do respeito. Juan, qual que é a maneira que eu posso respeitar meus pais? Como eu devo fazer isso? Eu vou citar aqui 4 tópicos, 4 maneiras que nós devemos honrar nossos pais. Como nós podemos demonstrar que nós honramos nossos pais. Primeiro, dar valor a eles, valorizar. Aceitar a autoridade deles, porque essa autoridade foi constituída por Deus. Deus que planejou que nós fôssemos filhos dos nossos pais. Então nós devemos aceitar a autoridade deles. Terceiro ponto, tenha respeito por eles. Quarto ponto, cuide dos seus pais. Eu vou aqui debater, discutir um pouco com a Thalita sobre esse primeiro tópico. Thalita, o que a gente pode entender sobre esse assunto de dar valor a nossos pais? Dar valor nada mais é que saber agradecer o que nossos pais fazem por nós. E gratidão nada mais é do que reconhecer o que eles fazem pela gente. Reconhecendo os sacrifícios que eles fez por nós, as atitudes que eles tomam por conta de nós, todo o cuidado que ele tem com a gente. E a gente pode fazer isso respeitando, obedecendo, dando importância a eles. Essas são as maneiras que a gente pode reconhecer os sacrifícios que eles fez por nós. Então a Thalita ela falou um pouco sobre gratidão, sobre agradecer. Ser grato pelo que nossos pais fazem por nós. Segundo tópico é aceitar, a autoridade. Aceitar a autoridade dos nossos pais. Thaís, o que nós podemos falar sobre isso? Aceitar a autoridade, vem de obediência, eu vejo por mim que muitas das vezes em casa, por exemplo, nossa mãe manda a gente lavar a louça, lavar o banheiro ou limpar a casa e a gente tá naquele dia de preguiça, Tá naquele dia em que a gente não quer fazer nada, mas quando as nossas mães pedem pra gente fazer, a gente tem que fazer. Pelo simples fato de que a gente deve obediência aos nossos pais. Mesmo a gente não querendo, mesmo a gente não concordando com as nossas atitudes dos nossos pais, mesmo a gente não tendo a mesma opinião que eles, a gente tem que obedecer. Então a Thaís também falou uma coisa interessante. Mesmo a gente sendo contra a vontade do nosso ser, sendo contra a vontade dos nossos pais, a gente tem que obedecer. A gente tem que reconhecer a autoridade dos nossos pais. Olha lá, Colossenses 3:20, hein? Em tudo sejam obedientes aos seus pais, em tudo, pois isso é agradável ao Senhor. Traduzindo, quer agradar ao Senhor? Seja obediente a seus pais. É isso que está falando em Colossenses 3:20. Um terceiro tópico é ter respeito com nossos pais, ter respeito por eles. Danilo, como a gente pode respeitar nossos pais? Respeito, professor Juan. Eu começo dando o exemplo, um pouco até engraçado, mas que entra nesse contexto de todo mundo odeia o Cris, olha que legal. Quando o Cris está com um problema, sobre o que é respeito, ele pergunta para o pai dele, o que é respeito. E o pai dele fala, você me respeita? Ele diz sim. E o pai dele atribui aquele respeito que ele tem a ele com medo, com um certo temor. Ele fala, você tem medo de mim, por isso você me respeita. No caso, ele lembra aquele respeito o Greg, mas ele não tem nenhum medo do Greg. Ele não tem o medo dele, mas ele respeita. Então o respeito, ele vai além do temor. Não basta você ter temor acerca de uma pessoa ou de alguém. O respeito, ele vai além. O respeito, ele vai além do temor. Portanto, a gente precisa respeitar os nossos pais, assim como a Thaís falou, mesmo quando a gente não quer. E a gente respeita os nossos pais como? Com atitudes e com palavras. É muito fácil eu falar, eu respeito os meus pais. Chegar uma outra parte da família e falar assim, e aí, tem respeitado seus pais? Fala, opa, com certeza, respeito. Mas é muito difícil fazer isso com atitudes, transformar essas palavras em atitudes. E o respeito nada mais é do que mais atitudes do que palavras. Porque quando você respeita o seu pai, você não fala mais alto que ele. Quando você respeita o seu pai, você não desobedece a ele. Quando você respeita o seu pai, você pensa 2 vezes antes de fazer alguma coisa que vem no calor da emoção.
A gente sabe que muitas vezes a gente não vai concordar, isso é fato, né? Seria estranho se a gente concordasse com tudo que nossos pais nos falam. Mas a gente tem que entender que nós temos que ter esse respeito por eles. E é esse respeito que não deixa a gente falar mais alto, é esse respeito que faz com que a gente obedeça a eles mesmo quando a gente não concorde, é o respeito que faz com que a gente haja de acordo com o que eles estão falando pra gente. Resumindo, eu acredito que seja isso, professor. Amém. E o último tópico é sobre o cuidado. Isso daí entra em obedecer, respeitar e honrar, né, nossos pais, reverenciar nossos pais. E esse cuidado é o cuidado diário que a gente deve ter. Aqui nós temos vários exemplos, né, como o Danilo, que liga para sua mãe que mora em outro estado do país. E ele liga para saber como ela está, como é que está a situação dela, ele se preocupa. Preocupação também é um fato. Seu pai é um pouquinho mais idoso, veja o tempo, se o clima estiver frio, fala, pai, se agasalhe, ajude seu pai nas tarefas de casa, ajude sua mãe nas tarefas de casa. Quando eles estiverem bem velhinhos, cuidem deles, assim como eles cuidaram de vocês quando vocês eram bebês, quando vocês eram crianças, um dia eles vão necessitar desse cuidado. Então nós devemos cuidar dos nossos pais. São esses os 4 tópicos. O tópico de dar valor aos nossos pais, aceitar a autoridade deles, ter respeito por eles e cuidar deles. Juan, mas e se meu pai for um ímpio? Se meu pai não seguir a minha religião, a mesma religião, não servir ao nosso Deus? Como eu devo tratar esse assunto? É muito interessante a gente saber isso. Lembra o que Jesus falou? O que nós falamos no começo da aula? Jesus falou que a lei de Deus é acima da lei dos homens. Então, quando nossos pais nos imporem algo que vai contra a lei de Deus, nós devemos obedecer primeiramente à lei de Deus. Mesmo que isso entristeça eles, mesmo que isso vá magoar eles, a lei de Deus é o que prevalece. Se seu pai te pedir para mentir em alguma ocasião, não faça isso, porque a lei de Deus não se agrada de mentira. Se seu pai pedir para você fazer qualquer coisa que vai contra a lei de Deus, obedeça primeiramente à lei de Deus. Aqui temos o Danilo e a Thalita, né, que são casados. Nesse contexto de casamento, a Bíblia nos diz assim, ó, Gênesis 2:24. O homem deixará seu pai e a sua mãe e se apegará à sua esposa. Essa questão de deixar, a gente pode falar de dois tópicos aqui. Tanto no contexto geográfico, nossa, palavra difícil. Se mudar, sair da presença deles, da casa deles. Também no contexto da autoridade. Quando fala deixar, é que essa autoridade, esse domínio que nossos pais têm sobre nós, quando nós nos casamos, esse domínio, essa autoridade, não existe mais. Mas sim, devemos continuar honrando, respeitando e reverenciando nossos pais. A gente vai ver que a Bíblia claramente fala que quando o homem e a mulher se ajuntam, eles constituem uma nova família. Ali está constituído um novo domínio, um novo ambiente, um novo respeito que vai estar sendo feito naquele ambiente. Então, no contexto de casamento, os pais não têm mais domínio, não têm mais autoridade sobre seus filhos. E os filhos devem respeitar, reverenciar e honrar os pais. A gente vai ver um exemplo claro na Bíblia, né? Onde Deus ordena, Deus manda Abraão sair da sua parentela. Abraão obedece. E vai ter um momento da vida de Abraão que ele tem que sacrificar seu filho. Ele tem que ofertar o seu filho, tem que tratar como um holocausto. Abraão não pensa 2 vezes e obedece a Deus. Obedece ao mandamento de Deus. E nesse ambiente, o que acontece? Está Isaac com a lenha, está Abraão com o cutelo, ou o machado, em uma mão, e o fogo em outra mão. E eles estão caminhando para o lugar onde vai ser sacrificado. E Isaac pergunta, pai, mas onde está o cordeiro para sacrificar? Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro. Nesse momento, a gente pode reconhecer que Isaac sabia o que era uma oferta, Isaac sabia o que era um sacrifício. E no momento em que Isaac não vê nenhum cordeiro, ali ele já descobre que sim, seria ele o sacrifício.
Isaac ele é amarrado pelo seu pai. Isaac ele não vai contra o seu pai. Ele não xinga o seu pai. Ele não tenta lutar contra o seu pai. Não tenta fugir contra o seu pai. Isaac ele obedece seu pai. Por quê? Ele confia no seu pai. Ele tem a honra. Ele tem honra. Ele sabe que seu pai é uma pessoa honrosa. Então Isaac ele obedece o pai dele. Até o último momento. A gente vê um paralelo com Jesus, o qual recebeu uma missão do seu pai, veio ao mundo para salvar o mundo. E em um momento da sua vida, Jesus ele passa por um extremo sofrimento. Ele está indo ser morto. E nesse caminho ele não murmura, Jesus ele não reclama, Jesus ele não vai contra a vontade do seu pai. Jesus apenas obedece. E sim, Jesus foi morto. Jesus se entregou, ressuscitou e nos deu o direito à vida eterna. Já Isaac, no momento em que Abraão foi sacrificar Isaac, veio um anjo do céu e falou: Abraão, pode parar. Mas a gente vê a atitude de Isaac em obediência ao seu pai. Muito obrigado, gente. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado, Thaís. Obrigado, Danilo. Obrigado, Thalita. Gente, até a próxima semana, hein?